Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor em música pela USP, professor de teoria musical na universidade e também doutor música aqui nas redes sociais, no YouTube e outras redes. Se você gosta de música, teoria musical, esse é seu canal. Nós conversamos sobre música e hoje vamos fazer uma análise de harmonia funcional da música Sampa de Caetano Veloso. Para quem não conhece a música, escutem ela agora. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João, é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, me deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim ali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga, Avenida São João. Então aqui está a cifra, pessoal. Nós já estamos olhando as duas primeiras frases. Essa música tem compassos regulares, então cada frase, praticamente todas as seções, né? Tem uma exceção que a gente vai ver mais pra frente. Então a gente tem aqui já a música, naturalmente ela está na tonalidade de Dó, começando em Dó maior. A gente pode indicar que se trata de uma música em Dó maior, escrevendo assim aqui embaixo na cifra, antes de começar a análise, né? Dois pontos, Dó maior. E aí, a partir de então, colocarmos os graus dos acordes primários, tá? E quais são os acordes primários? São aqueles acordes, duas coisas que a gente pode observar. Primeiro, os acordes que são diatônicos. Então, quando você já viu o vídeo aqui no canal que fala sobre campo harmônico, você sabe que nessa primeira frase, nós só temos dois acordes do campo harmônico de Dó. Quais são esses acordes? Os acordes de Dó 7+, que é o primeiro grau, ok? Da primeira frase, alguma coisa aqui, né? E o acorde do sexto grau aqui. Você pode falar, mas então tem mais acordes que não são do campo harmônico do que do campo harmônico? Nessa primeira frase, sim. Entretanto, a gente tem que lembrar que em análise harmônica, não é só o número de acordes o que importa, mas a posição dos acordes. Então, esse Dó no primeiro compasso é muito importante, que estabelece a tonalidade, e o Lá no terceiro compasso também. Ele é um acorde que nós já vamos ver a função deles dois, estabelecem bem a tonalidade. Esses acordes que não estão no tom principal estão trabalhando em função de acordes do tom principal. E é aí que nós vamos logo chegar, tá bom? Então, nós temos aqui o acorde, né, deixa eu até diminuir um pouco essa fonte para a gente poder colocar mais informações na análise e não ficar tão... Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver ainda, então, ok? Primeiro grau e aqui o sexto grau. Depois de reconhecer esses acordes, antes de analisar os que estão entre eles, a gente vai fazer a mesma coisa na frase de baixo. Estamos ainda em Dó. Quais são os acordes primários aqui, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Esses dois, né? Aqui nós temos um quarto grau com sétima maior. Também um acorde primário em Dó maior, certo? E onde está o próximo acorde primário? Não é Lá com sétima. Lá com sétima não participa do campo harmônico de Dó, certo? A gente vai ter agora, então, aqui o próximo acorde primário é o acorde de Ré menor, que é um acorde de segundo grau menor com sétima. Então aqui nós temos a harmonia básica da música. Se você parar agora e tocar essa harmonia, vai perceber que a harmonia é essencial para perceber a progressão harmônica da sessão, né? Isso é essencial. Os outros acordes estão em função desses acordes, tá? Então, primeira coisa, para a gente entender a harmonia funcional, é fazer a análise desses graus primários a partir das funções harmônicas. Gente, é sempre assim, tá? A gente só coloca as letras T, S, D da função tônica T,
S da subdominante e D da dominante nos acordes do campo harmônico principal, ok? Opa! Nos acordes do campo harmônico principal. Então, é o que nós vamos fazer agora, tá? Vou colocar em azul aqui embaixo dos acordes principais. Então, primeiro grau, nós temos a função tônica, né, pessoal? A gente fala disso aqui em todos os vídeos, né, que fala de harmonia. Função tônica é geralmente a função de início da música, uma função que estabelece a tonalidade, um certo repouso do qual parte a música, e aqui está perfeito. Nós temos aqui no sexto grau também a função tônica. Já vou comentar essa questão aqui, tá? E por fim, quarto grau, a função subdominante, que é uma função de movimento mesmo, de afastamento do repouso, mas sem necessidade de retorno. E por fim, nós temos aqui no Ré menor a subdominante ainda. Vamos analisar, pessoal, com base no que nós estamos vendo de funções aqui, do que se trata essa progressão harmônica principal que está nesses 8 compassos, nessas duas frases de 4 compassos. Bom, a música, ela inicia no acorde de primeiro grau, expressão máxima do repouso de tônica. Depois ela chega ao sexto grau, aqui no Lá menor, onde a gente tem já uma espécie de enfraquecimento da força da tônica, ainda na função tônica, certo? Nós temos, por fim, uma ida para subdominante no Fá maior com sétima maior, que é esse afastamento maior, né, do repouso, sem a necessidade do retorno, porque isso seria a função dominante. E depois nós temos também uma versão aqui no Ré menor da subdominante em grau menor. Aqui nós temos Dó maior e o seu relativo Lá menor, ambos em função de tônica. A gente pode chamar isso de prolongamento de função. A tônica domina em toda a primeira frase da música, esses primeiros 4 compassos. Já na segunda frase de 4 compassos, nós temos uma dominância, a gente tem uma predominância da função subdominante, que é um pouco essa história. Primeiros 4 compassos, estabelecida a música na tônica. Próximos 4 compassos, uma ida para a subdominante, para afastamento do repouso, certo? Eu quero fazer com vocês agora uma coisa um pouco diferente do que eu costumo fazer. Em vez de analisar esses acordes que estão entre os acordes principais, eu quero pensar com vocês todos os acordes de função principal que a música tem, tá? Do início ao fim, e depois nós vamos vir falar aqui dos acordes secundários. Bom, agora estamos nas próximas duas frases. A frase que chega a Sol com sétima, a gente sabe que Sol com sétima é um acorde de função primária, ele é o acorde de função dominante que a gente tem aqui, mas antes vamos cifrar, claro, os graus. A gente continua aqui em Dó maior, né? Temos aqui, então, um quinto 7. Temos um Sol sustenido diminuto, que a gente vai analisar depois, tá? E temos o sexto novamente, tá? Essa progressão do quinto 7 para o sexto, que a gente chama, às vezes, na teoria da música, da harmonia, de cadência de engano, né? Porque a gente espera que o quinto grau vá para o primeiro, né? Mas ele faz aqui, né? E vai do Sol para um Lá menor. O que é perfeitamente compreensível, porque a terceira frase da harmonia geralmente não é conclusiva. Se ele tivesse feito um Sol com sétima resolvido em Dó aqui, haveria uma conclusão. E as estruturas das frases geralmente são frases de 4 frases de 4 compassos que formam, seja uma estrofe, um refrão, alguma coisa inteira, né? Então, 3 frases é comum, por exemplo, no blues, mas é muito raro em todo o resto da música tonal. Então, a gente tem aqui um Sol com sétima, né? O que faz, de certa forma, a gente pensar na própria ideia aqui de progressão harmônica funcional. Porque se você observar aqui quais são as funções harmônicas dessa terceira frase, nós vamos ter o que, pessoal? Aqui no Sol, a dominante, certo? Mas uma dominante que não vai resolver na tônica principal, que seria o Dó. A gente tem... eu botei o T ali em cima e esqueci de botar o grau. Peraí, deixa eu arrumar aqui no vermelho, que eu botei em vermelho a cifra, né? Então, a gente não vai ter aqui o primeiro grau, mas sim o sexto grau. Como eu falei, isso caracteriza uma cadência de engano, o que gera mais assunto para que chegue a quarta frase que está logo ali abaixo, né? Então, se você observa
a progressão, as funções aqui das frases desde o início, o que está acontecendo? A primeira frase, alguma coisa acontece no meu coração, é toda dominada aqui por tônica, certo? Primeiro grau, tônica forte de partida. Sexto grau, uma tônica, mediana, um pouco mais fraca. Depois desse enfraquecimento da tônica, que só quando cruza Ipiranga, a próxima frase, segunda frase, em subdominante. Então, lembra da progressão básica que eu falo numa das aulas? TSD, né? A gente tem mais ou menos isso acontecendo aqui no macro da música. Primeira frase na tônica, segunda frase na subdominante, e a terceira frase, o que acontece? Opa, eu fiz de errado aqui. Tem algum problema? Voltei aqui. Então, a terceira frase é numa dominante que não resolve na tônica ainda, mas ela dirige, ela na verdade resolveria na tônica de primeiro grau, mas acaba se dirigindo para o sexto grau. E esse sol sustenido diminuto aqui no meio tem muito a ver com isso, a gente vai falar dele loguinho, tá? E aí sim, a última frase dessa seção, dessa parte A aqui, né? De novo, se a gente fosse analisar só os acordes diatônicos, os únicos dois acordes dessa última frase que nos dizem respeito são o Ré menor com sétima e o Sol com sétima. Quais são esses acordes, pessoal, em termos de função? Bom, enfim, é a cadência, né? A cadência que vai jogar a música de volta para o Dó na próxima seção da música. A gente tem aqui, então, vamos botar em vermelho os graus. 2 menor com sétima, seguido do 5, 7. A gente tende a sempre gostar de utilizar aqui já a chave do 2, 5, né? O que é um 2, 5, pessoal? Bom, o 2, 5 é essa progressão que geralmente mais curta do que o ritmo harmônico, ou seja, mais curta que a duração dos acordes principais. Você vê que todos os acordes principais aqui estão durando um compasso. Isso é uma das coisas que diferencia os acordes principais desses acordes aqui, dos compassos entre eles, né? Essa duração do acorde mais longa acaba também gerando, além da posição dele na música, uma ênfase. Então você percebe acorde de 2 compassos, longo aqui, mais um acorde aqui, mais um acorde aqui, e aqui até mais, um que dura 2 compassos, né? Tem esse freio aí na subdominante no 2, né? Aqui também no 6 isso acontece, né? E aqui a gente tem uma exceção, que eu vou falar sobre ela loguinho, que são 4 compassos de Ré com sétima, e depois 1, 2, 5, que é uma progressão de preparação para o retorno da tônica finalmente aqui, né? A gente vai chamar então isso de 2, 5 e vai usar o colchete aqui embaixo dele para designar a especialidade dessa progressão, dessa cadência, né? Bem dizer. 2. Estou fazendo no pente isso aqui, então às vezes é meio complicado. Como eu sei que isso aqui vai para uma tônica, eu vou colocar a setinha aqui. Deixa eu usar a setinha da figura. Acho que é melhor. A setinha vai para o Dó aqui, né? Quais são as funções? Em azul também, né? Coloquei. Subdominante e dominante, uma coladinha na outra, dando a característica de uma progressão mesmo. Uma progressão assim de preparação, uma cadência, bem dizer, né? Então essa é a estrutura, pessoal. A gente tem tônica, primeira frase tônica, segunda frase subdominante, terceira frase uma dominante, né? Mas que vai jogando para o sexto grau aqui como cadência de engano, que eu nada entendi, né? E também não resolvi no lugar certo. E a gente tem aqui agora um Ré com sétima. Antes de falar desse Ré com sétima e depois do 2, 5, eu vou falar de todos os acordes secundários que estão desde o início da música. Então, tecnicamente, quando você quer fazer uma análise de função harmônica mais profunda, a primeira coisa que você faz é localizar os graus principais. Os graus principais que tem as letras T, S, D. Eu não encontrei isso na sua biblioteca musical. Que saco essa Siri. Bom, então você vai encontrar primeiro os graus principais, né? E depois vai ver o que está acontecendo, que está levando para eles, que é o que nós vamos fazer agora nesse momento, tá? Lá do início. Então, temos a tônica aqui e depois temos esse Si menor, Mi com sétima.
Eu falei, e eu sei, imagino que alguns de vocês já sabem, nos últimos vídeos que eu postei no canal, da progressão 2/5, que é exatamente isso aqui que acontece no final. Que é quando você tem o segundo grau de um acorde e o seu quinto, que estão preparando a sua chegada. Nesse caso, esse 2/5 é o 2/5 primário, o 2/5 para o primeiro grau, para Dó. Né? Aqui nós temos, quando você observa esse Si menor e esse Mi com sétima, em comparação ao Ré menor e o Sol com sétima, eles têm a mesma relação para o Lá menor. Por exemplo, o Lá menor é o acorde que está sendo preparado pelo Mi com sétima, porque o Mi com sétima, aí já começa a fazer a análise aqui. O Mi com sétima, ele é o quinto grau dominante do sexto, que é o Lá menor. Então, essa relação aqui já está clara para mim, tá certo? E esse Si menor, de onde é que vem? Esse Si menor também é o segundo grau do Lá menor. Poderia falar sobre a diferença do segundo meio diminuto, que é o diatônico e tal, mas, por enquanto, isso basta, pessoal. É o segundo grau de Dó, de Lá menor. Então, portanto, eu posso usar aqui a mesma chave do 2/5 que eu usei no final lá para o Dó. Só que esse aqui é um 2/5 secundário, certo? Já vou tocar ele também para a gente ouvir, tá? Então, aqui, 2/5 secundário com uma setinha, porque aqui ele vai resolver, aqui ele vai resolver no Lá menor, ok? Então, aqui eu tenho tônica, 2/5 preparando o sexto grau de tônica, ok? Vocês lembram, né? Até o sexto. E o próximo compasso faz o quê? Sol menor, Dó com sétima. Até Fá. Bom, vocês devem estar imaginando que o mesmo que foi feito aqui com relação ao Lá está sendo feito agora com relação ao Fá. Por quê? Porque Dó com sétima, ele é o dominante, o acorde dominante que prepara o Fá, ou a dominante secundária de Fá, que também tem um vídeo no canal falando sobre isso, tá? Ele é o 5/7 do Fá, beleza? Do 4, no caso, a gente coloca aqui em graus, né? Eu gosto de colocar também entre parênteses, tem vários autores que fazem isso para distinguir a análise, né? Quando você vê entre parênteses, você sabe que se trata de um acorde de preparação secundário. E esse Sol menor é o 2 do Fá também. Portanto, eu posso usar aqui a mesma estrutura de análise de 2/5, né, que eu tinha feito para o Dó, lá no final dessa seção toda, aqui embaixo, para o Lá menor logo antes, e aqui também para o quarto grau. Então, a gente começa a perceber os padrões, pessoal, entende? Começa a perceber padrões, daí a análise vai ficando mais clara. Na segunda frase, o que acontece? Bom, ele faz, né? Tarararirará, no Fá, né? Tarararirari, tararatam. Bom, a gente não tem aqui, né, o Fá está explicado, o Ré menor também. O único acorde que não está explicado é o Lá. Esse Lá com sétima é o quinto grau do Ré menor, não é? Então, nesse caso, ele vai ser cifrado apenas como quinto do Ré menor, ou seja, quinto do 2 em Dó, e sem o 2 do Ré menor, que seria o Mi meio diminuto aqui, ou Mi menor. Basta colocar aqui 5/7 do 2 menor. Nós já estamos vendo como é que está funcionando aqui todo o esquema de preparação dos graus principais. Agora acertei, graus principais. Vamos ver do início? Ó, grau, da primeira frase, grau principal, Dó. Tarararirará, 2/5 de um grau principal, 2/5 do grau principal, Fá. 5 do grau principal, Ré menor, 2. Aí permanece no 2, estabelece um pouco, dá uma freada na forma aqui no meio da estrutura de quatro frases, né? Frase 1 na tônica, frase 2 no subdominante, frase 3 na dominante. Agora a gente volta. Gente, aí o que acontece? O Sol com sétima aqui, ele não é preparado, né? Ele não tem 2 secundário para ele, tá bom? Tudo bem também. Entretanto, acontece uma coisa interessante. O Lá menor, ele é antecipado pelo Sol sustenido diminuto. Pessoal, isso aqui já fica para uma outra aula que eu vou falar com você sobre esse assunto, mas
O Sol sustenido diminuto, ele é o 7º grau de Lá menor, correto? O 7º grau, no campo harmônico, vocês podem ver lá na aula de modo menor, ele tem função dominante também, porque é um acorde que tem as mesmas notas da dominante, as mesmas notas essenciais, ou trítono, de Mi com sétima. E Mi com sétima é o 5º grau de Lá menor. Por isso, pessoal, a gente vai colocar esse Sol sustenido diminuto. Tem duas escolas. Tem um pessoal que gosta de chamar de sétimo. Eu prefiro chamar de quinto com sétima para manter a estrutura lógica, né, menos complexa, já que tem muito mais coisa complexa para trabalhar que isso. Eu gosto de economizar um pouquinho na complexidade onde não é tão necessário. Esse acorde aqui, ele é uma espécie de quinto, né, 7 do sexto, preparando o Lá menor, ou seja, mantém o padrão de dominante secundária preparando acorde primário, ok? Olha aqui, tá bom? Então vê o padrão acontecendo desde o início, vê que é no mesmo ponto, né? Nos compassos pares, né? Compasso 2, 4. Então, tônica 2, 5 de tônica 2, 5 da subdominante Fá, 5 da subdominante Ré, permanece 5. E antes de chegar no 6, que é o próximo acorde primário, eu tenho uma dominante do 6º grau, ok? E agora você deve estar pensando, por que, então, o que acontece com esse Ré com sétima? Gente, o Ré com sétima, do ponto de vista funcional, ele é a dominante do acorde mais importante da quarta frase. Essa é a quarta frase. Qual que é o acorde mais importante da quarta frase, pessoal? É o 5, porque é ele que segura a tonalidade em Dó e retorna para o Dó principal. Então, esse Ré com sétima, gente, nada mais é do que o quinto 7 do 5. O famoso quinto do quinto, né? Que eu vou tentar fazer aqui uma seta que não seja tão espalhafatosa aqui, mas ele está preparando assim o quinto, ó. Assim, tá? Ele vai passar por cima do Ré menor, inclusive, a gente chama isso de acorde interpolado, esse Ré menor, porque ele está entre dois polos, a preparação em Ré com sétima e a resolução em Sol com sétima, tá bom? Então são dois processos paralelos aqui que não se impedem, tá? Eu poderia falar uma série de coisas aqui sobre esse Ré com sétima, né? Vocês devem perceber que essa frase aqui, das 4 frases, é a única frase que tem mais de 4 compassos. O regular aqui é você ter 4 compassos em cada frase, né? Aí, segunda frase. Terceira frase. Quarta frase. Ela é mais longa. Ela ganha 2 compassos. Ela ganha, na verdade, os compassos para garantir o retorno para o 2/5 aqui no final. Mas esses 4 compassos aqui são como se fosse uma frase completamente desconectada dela, tá? Uma ênfase no modo mixolídio. Eu quero falar sobre isso num outro vídeo. Mas por enquanto tá ok. Então, pessoal, eu vou dar zoom out aqui para vocês verem como que tá a análise, né? Que nós fizemos. Tá aqui frase 1, frase 2, frase 3 e frase 4. Do ponto de vista funcional, né, essa frase aqui, ela não. Esse trecho que eu vou chamar todo de A, tá bom? Aqui, vamos lá, vamos chamar de A, né? Esse A todo, ele não conclui na tônica, tá vendo? Ele parte da tônica na primeira frase, vai para o subdominante na segunda frase, vai para a dominante na terceira, faz uma cadência de engano para o sexto, que dá um espaço para ele elaborar o quinto do quinto, faz 2/5 e não conclui. E agora nós vamos para a parte B, que é onde a música vai chegar e onde vai ter de fato uma conclusão na tônica. Vamos lá? Bom, estamos agora na parte B, né? Vocês lembram que no finalzinho da parte A, a gente teve um Sol com sétima que não resolvia na parte A, mas iniciava a parte B, e é onde estamos agora, né? Chegamos, então, no primeiro grau. Então, essa conclusão aqui, ela... Ih, caramba! Precisa ser... É como se o 5 tivesse vindo para cá, né? Então, tem uma setinha chegando aqui. Vocês vão perceber primeiro que essa seção tem 3 compassos. É mais ou menos o que a gente chama de tag, né? Na música
contemporânea, assim, que é uma repetição da mesma estrutura mais ou menos algumas vezes. Tem algumas repetições internas de estruturas aqui, como se fossem cadências para finalizar a música, tá? Bom, mas isso não faz tanta importância agora. Vamos ver a harmonia. Então, o mesmo esquema, a gente vai reconhecer os acordes que são primários aqui. Estamos em Dó ainda, a música não modula, né? Ela tem bastante tonicização, que são esses acordes que preparam acordes do campo harmônico de Dó, mas ela não tem modulação. Em nenhum momento eu tive que mudar o tom da música para analisar ela. Então ela começa no primeiro grau, tá? Primeiro grau. Vai para o quarto grau aqui, ó. Não vou deixar aqui, ops. Vai para o quarto grau aqui. Ainda não havia para mim. Nota presa ali, né? E nós temos o primeiro acorde de empréstimo modal aqui, esse Fá menor, tá? Eu também falo em outros vídeos sobre empréstimo modal, é um acorde que é tomado de Dó menor. Nesse caso, é o Fá menor, a gente chama isso de quarto menor, tá? Então, ele é considerado um acorde primário, tá, gente? A gente dá função para acorde de empréstimo modal, é diferente de acorde de preparação. Então, nós temos esses 4 primeiros acordes aqui. Percebe que na primeira frase do A, a gente teve uma estrutura de tônica longa. Aqui não tem tempo para isso. Aqui a música tem que ir para frente para acabar logo, né? Então, na primeira frase, a gente já tem uma saída da tônica para subdominante. Vamos escrever isso? Então, a primeira frase do B começa com a tônica, né? E depois vai para subdominante e, super legal, né? Permanece na subdominante, né? Porque o acorde de empréstimo modal aqui, ele também é de subdominante. Tem um pessoal que gosta acho que é o Almechediak que fazia isso, né? De colocar AM aqui. Se quiserem colocar, a gente pode colocar também, né? Mas o fato é que é um prolongamento de função subdominante aqui. Esse Fá menor aqui não muda muita coisa. É um Fá maior que vira menor. Então, uma menorização da harmonia ali, mas a função permanece a mesma, subdominante. Vamos botar AM aqui, acorde de empréstimo modal. O pessoal que está acostumado com essa nomenclatura, que eu acho que muita gente usa, né? Acorde de empréstimo modal, ok? Bom, essa é a primeira frase. De tônica para subdominante. E aqui nós temos no próximo compasso uma coisa interessante, né? Porque vocês perceberam que o ritmo harmônico, ou seja, a duração média dos acordes é sempre um acorde por compasso, dos acordes principais da tonalidade. Na segunda frase aqui, ele meio que quer acabar a música, né? E assim, faria sentido acabar nesse próximo compasso, porque geralmente as estruturas de frase das seções é ou 2 ou 4 ou 8, é tudo múltiplo de 4 ou 2, né? Então faria sentido. Alguma coisa acontece no meu coração. Desculpa o tom. Alguma coisa acontece no meu coração. Mas não é o que ele faz. Ele faz esse círculozinho aqui, que passa pelas funções todas, né? Esse da segunda frase, deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Começa no primeiro 7+, aí vai, ele faz um resumão do A inteiro aqui, né? Porque ele passa pelo primeiro, pelo sexto, pelo segundo e pelo quinto, que é o que ele faz lá no início, né? Só que lá ele faz num ritmo muito maior. Sexto menor com sétima. E aí ele vai para o... Percebe que só tem acordes diatônicos. Ele poderia muito bem acabar depois do Sol no Dó. 2 menor com sétima e Sol com sétima. Tá tudo certinho para acabar no Dó depois, né? Mas não é o que ele faz. Não é o que ele faz. Se eu quiser, eu vou colocar aqui o 2,5 para vocês verem, né? Porque nesse caso, ele faz algo parecido com a cadência de engano. Ele faz partindo da tônica no Dó, alguma permanece na tônica, com a tônica enfraquecida, né? Como eu falei, alguma coisa aí, aqui a partir do 2, ele faz a subdominante e a dominante. E aqui é o 2,5 que eu tinha falado para vocês antes, né? Agora sim eu quero desenhar ele para vocês verem, né? Ele faz o 2 e faz o 5, mas ele não resolve o 5. Ele quebra essa resolução do 5, né? É uma espécie de cadência de engano. E, paradoxalmente, olha o que ele faz. Olha, deixa eu analisar a próxima frase primeiro, antes de falar disso, né? Porque esse Mi com sétima meio diminuto aqui e esse Lá com sétima, eles não são diatônicos, não são graus principais, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês os diatônicos, tá? Por enquanto.
Porque eu tô querendo mostrar como vocês vão fazer as análises de vocês quando forem fazer, né? E aqui nós temos o Ré menor com sétima. Esse sim é um acorde de função primária, tá? Acorde de função primária e de segundo grau. Segundo grau aqui, né? Vamos pegar só os de função primária aqui por enquanto. Aí depois a gente tem o Sol com sétima, que é a dominante, o quinto grau com sétima. Aí finalmente resolvendo no primeiro, tá? É nesse sentido que eu quis falar do tag, né? É como se essa segunda frase aqui, essa terceira frase fosse uma repetição da anterior, mas com a cadência completa no Dó. Aqui essa frase não cadencia no Dó, tá? Primeiro grau. E aqui tem o Sol com sétima para retornar para o início se quiser, tá? Mas ele é eletivo, tá entre parênteses. Então, a gente tem aqui já algumas informações para entender a estrutura toda dela com base nos acordes primários. Você não vai precisar nunca analisar toda a harmonia, na maior parte das vezes não vai precisar, para entender como é que funciona um sistema harmônico a partir das funções, tá? Porque as funções elas estão principalmente conectadas aos acordes da tonalidade principal. Então, ó, aqui, né? Aqui o Ré menor só com sétima, a gente tem mais ou menos um 2,5 quase, mas eu não vou colocar a cifra por causa desse Lá bemol com sétima no meio aqui, não quero confundir vocês, tá? Então a gente tem a harmonia do B todo aqui. O B começa com a tônica, vai para a subdominante, na primeira frase, elabora ela. Aí na segunda frase, que era para ser a finalização, ele faz todas as funções, tônica, subdominante e dominante, né? 1, 6, 2, 5, do jeito mais simples possível. Só que em vez de cadenciar aqui, essa cadência é interrompida. Ele faz dois acordes aqui que não são diatônicos. E na última frase ele faz 2, 5, 1, né? Esqueci de botar a função aqui disso, né? Mas o 2, como vocês já sabem, é a subdominante. O 5 é a dominante, ok? E o 1 é a tônica. Então aqui a música acaba pra valer, acaba no lugar certo. Né? Se vocês forem observar, esse é o único momento da música que o Dó aparece nessa posição aqui. Né? No restante da música, ele aparece lá na posição de começo, que é o primeiro compasso da sessão. Nos dois ele aparece no primeiro compasso da sessão. Né? No A ele aparece aqui alguma coisa aqui no começo, e no B também. Arirarirari. Ele só vai aparecer nessa posição aqui, que é a posição de fechamento principal, né? Aqui no fim da música, tá? Que aqui já é o fim da música. Vamos ver os outros acordes, então? Bom, começa fácil, pessoal. Aqui nesse primeiro acorde, nós temos o Dó, do B, que é transformado em Dó com sétima. Isso é como andar para frente. Transformar o Dó em Dó com sétima é transformar o primeiro grau em quinto do quarto. Esse Si bemol do Dó com sétima gera uma atratividade, né, para o quarto grau. É o dominante secundária do quarto grau. Não há mistério nisso aqui, tá bom? Pessoal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de deixar seu comentário, sua dúvida, compartilhar com alguém. Tá bom? Esse vídeo aqui eu preciso do feedback de vocês e vamos crescendo juntos, tá? Bom, então nós já temos a estrutura. Tônica se transforma em quinto do 4, vai para o quarto, elabora a subdominante. Aqui embaixo não tem nada disso, mas tem o 2, 5. Opa, já falei a resposta aqui, né? Mas tem esse Mi meio diminuto, esse Lá com sétima. Bom, gente, quando você vê um acorde com sétima, você vai pensar, poxa vida, esse acorde aqui prepara o que vem depois? Aí você olha, Lá com sétima seguido de Ré menor. Lá com sétima é o quinto grau de Ré menor? Mas é mesmo. Então a gente tem que colocar aqui a análise dele como quinto grau, quinto sete do 2 menor. Excelente, porque daí vai colocar o 2 menor no comecinho da última frase para uma cadência que ele vai estruturar ali com 5, que é praticamente um 2, 5. Então a gente tem aqui, opa, vocês não estão vendo, né? Aqui uma seta. O 5 do 2 está indo para o 2. Esse 2, e se você pensar bem aqui, esse 2 e esse 5 aqui, estão quase como construindo um 2,5 aqui, gigantão, pro fim da música. Seria muito legal, né? Só que tem um acorde interpolado ali, que eu já vou explicar para vocês do que se trata, tá? Vamos lá. 2, 5 aqui, né?
preparando o final. Olha só, quanto mais largo o acorde, mais importância ele recebe. Por exemplo, olha esse 2/5 aqui desse Ré menor e desse Sol. Eles estão dividindo o mesmo compasso, tá? E a mesma coisa que acontece nos 2/5 lá do início, né? Eles estão dividindo o mesmo compasso, né? Vocês viram que os acordes que recebem importância aqui são os acordes que duram 2 compassos, como, por exemplo, esse Ré menor aqui e esse Lá menor aqui, e também, no fim da música, esse Dó aqui, né? Então, esse 2/5 dura 2 compassos é um símbolo, né, da importância estrutural desse 2/5 na música, beleza? Gente, esse Lá bemol com sétima, ele tá? O pessoal aqui que já conhece um pouco de harmonia sabe que o nome desse acorde é subquinto, ou substituto do quinto. Eu vou tocar a bola aqui para vocês, depois vocês pesquisem. Eu vou fazer um vídeo sobre subquinto em algum momento, mas eu não quis parar de analisar essa música só por causa de que tem uma coisa que você não entende. Inclusive, em harmonia, se você vai analisar uma coisa e para cada vez que não entende alguma coisa, você nunca termina. Porque cada música tem algo novo, diferente. Por isso que eu comecei a análise pelas funções principais do campo harmônico, tá certo? Onde residem as funções tônicas sobre dominante e dominante, para mostrar para vocês que muito do que vocês vão ver mais para frente, ou mesmo aqui no canal, muita coisa, a estrutura é a mesma, mas as maneiras de elaborar isso são distintas. Então você pode aprender uma coisa e sem perder a outra, né? Então o que acontece, pessoal? Esse Lá bemol com sétima aqui, ele tem o trítono do Ré com sétima, tá? Ele tem o trítono do Ré com sétima, vou colocar bem entre colchetes aqui, né? Ele substitui aqui o Ré com sétima. E nesse contexto, o Ré com sétima, ele é o quinto sete do Sol. Então é como se no meio desse 2/5 fosse colocado um acorde meio contrapontístico, meio breve, para chamar mais para o Sol. Tá? E esse Mi bemol tem essa função, né? Ó, Mi bemol. Tarará. Então ele meio que gera uma espécie de atratividade descendente para o Ré na melodia. Tá? E na harmonia acontece a mesma coisa. Tá? Esse aqui, pessoal, vamos arrumar isso aqui. Esse aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para vocês verem melhor. Esse aqui, diminui mais ainda. Agora sim. Esse aqui, então, botar outra cor, botar um laranja, é o B. Ok? A seção. Ficou bonitinha essa linha, né? Aquele lá ficou feio lá, né? Vamos arrumar? Acho que vou arrumar aquele lá também pra não ficar com inveja aqui do B. Mas por que ficou tão fino? Tá mais grosso aqui. Vamos lá. Agora sim. Ó, opa. Então aqui é o A. Ok, o A. E o B em laranja. Deixa eu botar o B aqui em laranja. Acho que vai ficar meio pequeno, não? Meio pequenininho. Vou dar um zoom nele aqui. Então, a música tem uma música binária, né? Com duas seções. Na verdade, é quase como se a música tivesse uma seção só, que é a parte A. E ela tem uma espécie de cadência prolongada no B, né? Então, vamos ouvir essa música analisando o que acontece na harmonia. Vamos lá? Começamos a tônica. 2/5 do 6. 2/5 do 4. 5 do 6, do 2. 2, 5, quinto do 6. Repousa. Quinto do quinto. Mixolídio soando bem ali, né? 2/5, voltando pro Dó no B. Transformação em quinto do 4. Quinto do 4. Quinto menor, empréstimo modal. 1, 6, 2, 5. 2, 5 do 2. Sub 5, 1.
Pessoal, me ocorreu na análise aqui que eu não tinha percebido, que eu acabei esquecendo de explicar esse Mi meio diminuto, né? Eu falei só do Lá com sétima como quinto do 2. Esse Mi meio diminuto aqui, ele é o 2 do Ré menor. Esse é o segundo grau de Ré menor, que também está gerando um 2,5 para o Ré menor, enfatizando sobre o dominante, naquela posição da cadência. Então, vou colocar aqui também a linha em azul aqui, para a gente não se confundir. Então, 2, 5. Essa linha está meio fina demais e meio mal posicionada. Vamos colocar melhor aqui. Então, 2, né? 2, 5 do 2. Ok? Então tá aqui, pessoal, toda a análise de Sampa, análise funcional para vocês. Lembrando que os membros recebem uma folhinha revisada disso aqui depois para estudarem, né? E se você quer se tornar membro também, clique no botão aqui de inscrever-se como membro, tá bem em conta e ajuda bastante a produção aqui do conteúdo no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo nesse vídeo. É um vídeo que eu sei que tem bastante conteúdo, às vezes é um pouco denso, mas é um prazer fazer e compartilhar com vocês. Eu sei que vocês que estão aqui têm interesse por teoria musical. Eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso, o meu melhor, para compartilhar com vocês aquilo que eu também trabalho em sala de aula na universidade. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vamos crescer juntos. E deixe seu comentário aqui, a sua dúvida. Se você quiser adicionar alguma coisa ou perguntar, fique à vontade aqui. Esse é um fórum da comunidade aqui do canal Doutor Música. Até o próximo vídeo, pessoal.